Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para deixar esse vídeo, tá? É o nosso conteúdo para avaliação. Nossa avaliação vai ser no dia 30/6. Então, esse conteúdo é totalmente informativo. Façam as suas anotações, tá? Todos os tópicos que vocês forem vendo, foram observando que é de grande relevância, que possivelmente cairá na prova, vocês vão anotando e vão estudando. Fiz em forma de vídeo porque através dele vocês conseguem ver e rever de onde vocês estiverem. É uma forma bem mais didática para vocês estarem estudando em casa. Não esqueçam, tá? A nossa avaliação tem que ser feita à caneta. E por favor, gente, não faltem. Nosso conteúdo é sobre a primeira, segunda e terceira Revolução Industrial. O que foi mesmo a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial, ela consiste num processo que levou às modificações. Quais são essas, professor? Quais são essas modificações? São as modificações econômicas, né? Financeira e tecnológicas. Nela e automaticamente consolidou qual sistema? O nosso sistema, o capitalista. Ela veio logo depois ali do sistema feudal, tá bom? E permitiu também as novas organizações de sociedade, o surgimento da produção mecanizada em grande escala, né? Teve também a transformação dos países da Europa, da América do Norte. Essas nações elas se tornaram gigantescas, né? Muitas indústrias, a população super concentrada lá. Por quê? Surgimento de cada vez mais cidades, porque ali era o foco. Ali não, né? Ainda os Estados Unidos e Europa são o foco para pessoas que deslumbram ganhar dinheiro, que querem ganhar dinheiro. Sempre eles vão pensar na questão de Europa e Estados Unidos para poder ganhar dinheiro, né? Essa revolução industrial ela não foi algo planejado, simplesmente foi um processo que originou e deu essas consequências durante ao longo da nossa história. A expansão do comércio foi um dos principais fatores. As pessoas precisavam, né, expandir os seus negócios e aí acabaram que elas tinham que ter várias técnicas, né? Como que eu vou expandir meu negócio agora? Eu estou produzindo, mas estou sentindo que eu tenho comprador, mas minha matéria-prima está aqui, mas como que eu vou fazer para fazer algo em grande escala, né? Para produzir em grande escala. Essa foi a necessidade, tá? E isso começou lá na Inglaterra, esse processo de industrialização, onde as máquinas passaram a fazer de maneira mais rápida o trabalho do homem. Isso aumentou a produção e revolucionou a relação social e econômica da época. Então, pessoal, o que a gente pode verificar aí com esse resumo? Que, desde antemão, a necessidade, certo? A gente tem que pensar no seguinte: tudo que a gente for fazer na vida, a gente tem que ter um objetivo. E todas as criações, elas vieram a partir da necessidade, né? A transformação tecnológica, por exemplo, a necessidade da gente falar com a pessoa andando, né? Eu tô aqui andando e meu parente está lá no Rio Grande do Sul e eu tô precisando falar com ele com urgência. O que aconteceu? Celular. Entendeu? A necessidade, né? Hoje em dia, quem é que vive sem um celular? Ninguém, né? Então, a gente já sabe que iniciou primeiro na Inglaterra, por volta do século XVIII, tiveram inúmeros desdobramentos
que a gente chama de fase, né? Essas fases que representam esse processo evolutivo das tecnologias e essas mudanças econômicas. Por isso que a gente fala assim, a Revolução Industrial teve quantas fases? Teve várias fases. Então, a primeira fase, ela é caracterizada como a primeira Revolução Industrial. Por isso que tem a primeira, a segunda, a terceira, entendeu? A primeira Revolução Industrial ela diz respeito ao processo de evolução tecnológica vivida a partir do século XVIII na Europa Ocidental, tá bom? Entre os anos de 1760 e 850. Esse processo ele estabeleceu uma relação entre a sociedade e o meio. E também possibilitou o surgimento de novas produções, que transformaram o setor industrial. Uma das as suas características foi o quê? A substituição da energia produzida pelo homem, energia como vapor, eólica, hidráulica. Teve também a substituição da produção artesanal, como a gente já falou sobre a manufatura, e passou a ter a maquinofatura. Por quê? Porque a maquinofatura vem da indústria, onde uma pessoa só ela trabalhava ali, só que aí passou o quê? A produção, aumento da produção, e automaticamente colocando mais máquinas, né, mais produção se tem. Isso, por um lado, foi ruim para aquelas pessoas que estavam na época, pode até ter achado que sim. Porém, elas teriam que evoluir. Uma hora ou outra teria que evoluir. Até mesmo para expandir o seu comércio, ela teria que abrir mão disso aí, né? Daquela coisa mais manual, mais lenta, para poder evoluir. Sem isso, eles não conseguiriam passar de fase. E as principais invenções que transformaram aquele cenário, né, na primeira revolução foi o quê? A utilização do carvão como fonte de energia, o desenvolvimento da máquina a vapor e da locomotiva, que a gente já falou, a gente fez atividade em relação a isso, o desenvolvimento do telégrafo e dos primeiros meios de comunicação quase instantânea, né, que deu a origem, foi o pioneiro ali, o papai ali do nosso atual meio de comunicação que ninguém larga, que é o celular. Essa produção foi se modificando porque foi diminuindo o tempo e o aumento da produtividade. As invenções se tornaram mais possíveis e melhor para escoamento da matéria-prima, né? Os consumidores, os fornecedores e os bens produzidos, todos saíram na vantagem. Esse foi um resumo da primeira Revolução Industrial. Já na segunda fase, que é a segunda Revolução Industrial, né, já diz respeito de um período entre a segunda metade do século XIX até cerca do meio do século XX, tendo o seu objetivo e o seu fim ali. O seu fim foi todo durante a Segunda Guerra Mundial. A industrialização avançou os limites geográficos, né, da Europa Ocidental, se espalhou entre os países como Estados Unidos, Japão e os demais países da Europa. E essa fase tem a principal característica dos avanços tecnológicos, maiores do que a primeira fase. Assim, o que aconteceu? Foi tendo aperfeiçoamento dessas novas tecnologias. O mundo experimentou novas criações que aumentaram ainda mais a produtividade e, consequentemente, aumentaram os lucros das indústrias. Nesse período, também houve um grande incentivo às pesquisas e também
principalmente no campo da medicina. As principais invenções da segunda revolução industrial, elas estão relacionadas com a energia, com o petróleo, tudo utilizado com o motor a combustão, tá? A eletricidade começou a ser usada para funcionar os motores e, em especial, os elétricos e a explosão. Então, a gente pode observar aí que toda essa movimentação, toda essa evolução, ela teve uma forte característica ali durante a Segunda Guerra Mundial, porque todos os envolvidos, né, estavam evoluindo juntamente com o tempo. Então isso fortaleceu ainda mais essa guerra nas condições de aparatos. E por fim temos aí, né, da nossa aula aqui, por fim nós temos aí a terceira fase, que é a terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial, gente, ela já é mais uma revolução técnico-científica. Ela teve já início na metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Essa fase, ela teve uma revolução, não somente no setor industrial, uma vez que ela passou também a associar o desenvolvimento tecnológico voltado ao processo produtivo e ao avanço científico. E então, o que aconteceu? Deixou de limitar, né, somente alguns lugares a terem certos tipos de benefício. Então, ela passou a ser mais expansiva, ela passou a se alastrar mais por todo mundo. As transformações, porque quando, por exemplo, com a chegada aí do computador, era tudo, e a internet, tudo ali instantâneo. Então, isso aí não ficava resumido a um certo povo ou uma minoria, né? Claro que naquela época a gente foi engateando até chegar ao avanço global, né, da tecnologia, mas já deu um pontapé ali inicial para que o resto do mundo também pudesse usufruir, né, cientificamente e tecnologicamente desses artifícios para a gente conseguir manter a nossa evolução engrenada. Essas transformações, elas possibilitam, né, esses avanços, elas são vivenciadas nos nossos dias, sendo cada hora que a gente pisca, tem um iPhone novo, cada hora que a gente pensa, tem algum computador, um programa, um jogo novo. Nós vimos aí também aqui na nossa escola que vocês já estão este ano inseridos na matéria de robótica, então isso é consequência, né? Para que, não sei, nunca vi isso, não sei se eu vou estudar isso em história, para que estudar história? Tá aí, gente, vocês agora só estão conseguindo e podendo estudar robótica porque existiram 3 fases antes disso na Revolução Industrial. Sem isso, sem esse avanço, sem essa evolução, sem essa descoberta, sem esse novo patamar, né, alcançado dentro dessas fases, e consolidando aquilo que a gente conheceu como capitalismo financeiro, nós não estaríamos aqui conversando através de um celular, nós estaríamos aqui cheios de ideias, né? Porque a gente estaria bem limitado àquilo que a gente vivenciasse no nosso meio ali. Então, a gente estar bem mais atrasado tecnologicamente. Se a gente for observar, nem os índios mais aqui do Brasil, eu já tive contato com a aldeia mesmo, então nem os índios, eles
estão mais atrasados tecnologicamente. Lá dentro da aldeia tem telefone, lá dentro da aldeia tem a parte científica, tem médicos, né? Tem a FUNAI que fica ali 24 horas à disposição dessas pessoas, desses índios. Eles têm Wi-Fi, eles fazem faculdade e tudo isso foi simplesmente uma evolução da tecnologia, uma evolução da indústria, tá? E para finalizar aí, né, a introdução da biotecnologia, robótica, os avanços da área genética, das telecomunicações, eletrônica, transporte, tudo isso transformaram não somente, na verdade, como uma produção, mas também nas relações sociais, né? De modo que a gente consiga se relacionar em sociedade e também aumenta o nosso espaço geográfico, né? A gente está aqui falando de história, mas a partir da história vocês vão conseguir entender a matemática, vocês vão conseguir entender a geografia, né? Por onde começou, para onde que se expandiu, vocês vão poder observar a ciência. Então, todo esse desenvolvimento, ele é proporcionado e obtido pelas áreas científicas que associam ao processo da globalização na terceira revolução industrial. E no Brasil, né? E a revolução industrial no Brasil? Após a independência do Brasil, aconteceram algumas iniciativas isoladas em instalar indústrias no Brasil. No começo do século XX, algumas fábricas têxteis, né, de tecido surgiram em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas a industrialização no Brasil ela só começou ali, de fato, realmente, 100 anos depois da primeira revolução, tá? Ela só bateu o martelo ali em 1930, durante o governo de Getúlio Vargas. A centralização do poder do Estado Novo, ela criou condições de trabalho e coordenação do planejamento econômico. E isso foi o que Vargas enfatizou. Ele enfatizou a industrialização por substituição das importações. A Segunda Guerra Mundial, que foi logo depois que a gente tinha começado a engatinhar, né? 9 anos depois, que a gente estava ali amadurecendo, né? Porque a Segunda Guerra Mundial foi entre 1939 a 1945. Isso acabou refletindo aqui na gente e desacelerou o nosso processo de industrialização. Nós precisávamos do quê? Das máquinas. E as importações das máquinas e dos equipamentos, neste período, elas ficaram interrompidas. Então, o Brasil, em 1941 e 1942, a Companhia Siderúrgica Nacional e Usiminas, só depois da Segunda Guerra que o Estado retornou com suas atividades, que começou a investir de novo e impulsionou a criação das indústrias, como uma delas que está até hoje, desde 1953. A gente demorou um pouquinho, tá, gente? A dar aquela alavancada. Apesar de tantas riquezas no Brasil, a gente acaba justamente por governos, né? Governos que acabam aí, que a gente pode observar com tanta corrupção, a gente acaba ficando um pouco para trás. E uma dessas indústrias que foi criada e permanece, graças a Deus, até hoje, é a Petrobras, que todo mundo conhece,
que foi fundada em 1953 e que o povo tá um pouco revoltado porque a gasolina, ó, tá lá alta e vocês achando que não precisa estudar história, tá vendo aí? Então, gente, é isso, tá? Falei um pouquinho das 3 fases da Revolução Industrial, um pouquinho dessa fase aqui no Brasil, né? Vocês podem estar esclarecendo as dúvidas comigo posteriormente. Nós vamos conversando, né? Lá no privado, cada um tem suas dúvidas particulares e eu espero ter ajudado vocês nesse momento a entender um pouquinho da sua história, né? Entender um pouquinho da Revolução Industrial e espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Infelizmente, eu não posso me prolongar mais, porque senão o vídeo fica cansativo. Mas espero que vocês tenham absorvido alguma coisa e no que precisarem de mim, estou sempre aqui à disposição. Beijos!